Deus, por intermédio da sua palavra, Ele tem chamado os homens ao arrependimento. E o porquê desse chamado de Deus? Para que as pessoas, elas não se percam, para que as pessoas não pereçam, mas para que as pessoas, elas possam viver de acordo com a sua vontade, no centro da sua vontade, vivendo uma vida de retidão e uma vida que venha engrandecer o nome de Deus. Deus, pela sua bondade, eu vejo isso como graça e misericórdia misturadas, um chamado tão profundo, tão grande, da parte de Deus para nós, seres humanos, que em toda parte da Bíblia Sagrada nós vamos ver Deus falando para o homem depois da queda: se arrependa, se volte para mim, se arrependa dos seus pecados. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre o arrependimento. Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47, diz assim: E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, uma das últimas instruções do Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, para a sua igreja, para o seu povo, é justamente que esta igreja, este povo, escolhido por Deus, chamado por Deus, a pessoa bendita de Cristo, levasse para as demais nações esta mensagem, a mensagem do arrependimento. E quando nós vemos isso, o próprio Cristo, ele começa pregando sobre arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento pregaram sobre arrependimento. João Batista, o precursor de Cristo, ele prega sobre arrependimento. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, nós temos o exemplo daquele que é a voz do que clama no deserto, que é João Batista. E o início da pregação de João é justamente este ponto, este fato. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então observa que o precursor de Cristo, aquele que é, por Isaías, o profeta, determinado na palavra de Deus, a voz do que clama no deserto, lugar de sequidão, lugar árido, João Batista começa pregando o arrependimento. A mensagem de João era esta: que as pessoas se arrependessem, que as pessoas abandonassem os pecados. João estava simplesmente preparando o terreno, preparando a vinda de Jesus, preparando um terreno para que as pessoas já pudessem estar se acostumando com esta mensagem, a mensagem de arrependimento. Então nós vemos aqui que João, ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nenhuma pessoa que não venha se arrepender, ela entrará no reino de Deus. Nenhuma pessoa que abandonar as suas práticas pecaminosas, ela vai adentrar no reino dos céus. E isso as pessoas precisam entender, as pessoas precisam saber que Deus chama. E qual é a intenção de Deus? É justamente inseri-las, colocá-las no seu reino. Mas para isso é necessário que as pessoas venham se arrepender. Para isso é necessário que as pessoas se arrependam, compreendam que são pecadoras e que precisam se arrepender e se voltarem a Deus por intermédio do Senhor Jesus, por intermédio da palavra, pela ação do Espírito Santo. Então nós vemos que o próprio João Batista, quando ele começa pregando no deserto, a mensagem era uma: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E o próprio Cristo, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus, quando começa a sua pregação, é do mesmo jeito, é da mesma forma, é na mesma direção, é na mesma linha, é no mesmo raciocínio. Mateus 4,17: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então há uma direção tanto vinda do Antigo Testamento, e João no Novo Testamento começa pregando justamente sobre o arrependimento, o batismo para a remissão dos pecados mediante o arrependimento das pessoas. E mais, o próprio Cristo,
quando ele começa o seu ministério terreno, quando ele começa a pregar a palavra, ele começa dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Mas por que ele está chamando o arrependimento? Porque é chegado o reino dos céus e ninguém, como eu disse antes, que não se arrependa dos seus pecados, das suas transgressões e se volte para Deus, está apta a adentrar o reino de Deus, o reino dos céus. Então nós precisamos sim nos arrepender, nós precisamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, para que Deus venha nos perdoar e nós tenhamos condições de adentrar o reino dos céus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja primitiva também recebe esta palavra da parte do Senhor Jesus, e ela começa a colocar em prática esta palavra. Atos 2, capítulo de número 2, versículos 37, 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Observa que a mensagem da igreja primitiva era esta: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Duas coisas aqui: sem o arrependimento não há remissão dos pecados. Os pecados eles continuam se nós não nos arrependermos. Segundo, se nós não nos arrependermos para termos os pecados perdoados, nós não recebemos a efusão, a graça, o poder, o favor do Espírito Santo nas nossas vidas. E Pedro deixa isso aqui muito claro no versículo 38. É de suma importância que a humanidade se arrependa, que os homens se arrependam, que a juventude se arrependa, que as mulheres se arrependam, para que possam, primeiro, ter os seus pecados perdoados, segundo, estejam aptos a receberem o Espírito Santo, o Consolador, nas suas vidas. Sem estas ações de arrependimento e volta para Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra, por intermédio da ação do Espírito Santo, não tem como nós sermos perdoados. E nós precisamos verdadeiramente fazer aqui como Pedro ele disse: vocês precisam se arrepender, vocês precisam descer as águas batismais, serem batizados para receberem então o Espírito Santo. Se nós não nos arrependermos, infelizmente, nós vamos continuar nas transgressões contra Deus, e isso lá na frente vai acabar resultando em juízo. No capítulo 3 de Atos ainda, versículo 19 e 20, os próprios discípulos de Jesus, os próprios apóstolos continuam dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Então Jesus ele vem sobre as nossas vidas quando nós recebemos a ele como Senhor e Salvador, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós temos aqui as nossas transgressões apagadas. A importância do arrependimento é tremenda, é tamanha, que sem ela o homem ele continua distante de Deus. Que as pessoas elas venham refletir sobre isso. Quanto mais andam distante de Deus, praticando o pecado, mais elas estão inaptas a adentrarem o reino dos céus. E com certeza, se não se arrependerem para que os pecados sejam perdoados, com certeza não entrarão no reino dos céus. E Pedro deixa aqui muito claro, os apóstolos, os discípulos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados, anulados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério. O que é que o Senhor Deus ele nos concede quando nós nos arrependemos dos pecados? Refrigério na alma, no espírito, na mente, nos pensamentos. Porque uma pessoa que está vivendo uma vida de pecados, com certeza a vida dela é tribulação, é angústia, é amargura, é sofrimento. Por quê? Porque o pecado ele leva a isso, ele gera isso. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar para Deus enquanto é tempo, enquanto dá tempo, para que nós possamos ter esse refrigério na alma. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, os versículos 30 e 31 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. É uma ordem de Deus, é uma palavra de Deus. Todos os homens, em todo lugar, sem exceção. Não existe exceção. Um deve se arrepender, o outro não.
nesta localidade tem que se arrepender e nesta não. Não, muito pelo contrário. Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O que eu disse lá atrás, a palavra de Deus, ela está nos trazendo a luz, mostrando agora, haverá um tempo de juízo, haverá um tempo de julgamento, haverá um tempo em que Deus determinou o julgamento de todas as pessoas. Todos aqueles que se arrependerem, é claro, ainda que morrerem, vão ressuscitar para a glória eterna. Mas aqueles que morrerem sem Cristo, sem arrependimento, vão ressuscitar também, sim. Porém, vão ressuscitar para a condenação e vergonha eterna. Então, se pela palavra de Deus ele determina que as pessoas se arrependam, por que as pessoas preferem andar nas suas transgressões, nos seus pecados? As pessoas, infelizmente, preferem andar num caminho totalmente contrário a Deus do que se voltar para Ele, quando a palavra está dizendo todos os homens em todo lugar precisam se arrepender para que venha sobre ele o tempo de refrigério. Neste exato momento, pessoas estão atribuladas. A consequência dessas tribulações, desse desconforto na alma, é simplesmente a ação do pecado na vida delas. Mas Deus, Ele tem nos dado esta graça e chamado cada um de nós ao arrependimento. Que você receba essa palavra e que Deus gere no teu coração, mediante a palavra e o poder do Espírito Santo, o arrependimento. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.